Saiu uma nova revista mensal da DC aqui do Brasil pela editora Panini e nesse programa aqui eu vou te trazer todos os detalhes sobre Batman e Superman, os melhores do mundo. Eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa aqui do canal BBHQs. Nosso assunto é os quadrinhos. Olha aqui na descrição deste vídeo em que você pode utilizar aí o link, tá, para você entrar no canal de Telegram. O nosso canal onde você pode receber notificações de bons preços, de quadrinhos em ofertas e muito mais. É o jeito mais fácil de você ficar sabendo rapidão dos quadrinhos que estão em promoção, fechou? Seguinte, essa revista aqui, nós temos os dois primeiros números, ela tem 50 páginas, vamos arredondar para 50 páginas, 48 páginas de história, né? 48 páginas ao preço de R$19,90 e ela é uma espécie de resgate da antiga World Finest Comics, né? A World Finest era aquelas revistas que inicialmente, lá nos anos 50, né, nos anos 40, 50, tinham as histórias do Superman e do Batman, onde você via isso na capa do quadrinho. Na capa tava lá o Superman e o Batman, era Superman, Batman e Robin, né? A dupla dinâmica, mas o maior de todos. Porém, eles não atuavam nas histórias, né? Eles apareciam na capa. Clickbait total do gibi, né? A pessoa comprava aquilo pensando que ia ter alguma aventura com eles e não tinha. Só depois de muito tempo, lá nos anos 50, começamos a ter histórias em que eles trabalhavam juntas, inclusive esse material foi publicado no Brasil. A Panini está publicando aí na série DC Vintage, já saíram 2 volumes da World Finest Comics, a original lá dos anos 50, onde a gente tem as primeiras histórias da atuação de Batman e Superman, tá? Aqui essa revista nós temos então a tentativa de resgatar essa ideia de quadrinhos que tenham uma proposta de diversão e de mostrar heróis que não são heróis dúbios, né? Existe um esforço, especialmente na DC hoje, de resgatar, isso não é de hoje não, já faz algum tempo já que está acontecendo, figuras como Geoff Johns, o escritor Geoff Johns é uma pessoa que trabalha muito nesse sentido, e também o grande Mark Waid, que é o cara que escreve a série principal dessa revista, porque o que acontece aqui é que nós temos uma série regular que é escrita pelo Mark Waid com desenhos do Dan Mora, tá? E nós temos uma segunda história, que é uma história curta, que é uma história que fecha em cada edição, tá bom? Por exemplo, no número 1 aqui, deixa eu pegar o número 1 da revista, ó, capa muito legal, olha só, né? Bem essa pegada luminosa dos personagens mesmo, Superman. Você não vai ver aqui um quadrinho uma pegada tão infantil quanto aqueles dos anos 50, porque ali a abordagem era para ser para crianças definitivamente, mas aqui você encontra momentos de amizade. Você não encontra aqui aquele Batman rancoroso, né? Ou um Superman extremamente irritado. Não, você pega esse espírito dos heróis que são amigos, o Batman e o Superman, e eles estão trabalhando juntos, né? Inclusive com participações aqui do Jimmy Olsen, né? E também do Robin, tá? Nessa segunda história aqui dessa primeira revista aqui, nós temos Resposta Certa, Questão Errada, que é uma história do Questão, tá? A figura aqui vai sempre a figura do Batman com o Questão, tá? Deixa eu mostrar aqui a segunda história aqui, tá? Uma história curtinha, é uma história bacaninha, ok? E a primeira história aqui é a história principal, o arco principal que não fecha nesse primeiro volume, ele prossegue no segundo e não fecha no segundo também, certo? Que tem ótimos desenhos, a ideia aqui é fazer uma coisa bem chamativa no sentido de acolher, vamos dizer assim, a necessidade do leitor de ler histórias mais leves, ler histórias mais divertidas. Aqui a gente vai ver uma trama, né, com a participação da Patrulha do Destino. E uma coisa que chama muita atenção nessa revista é que, embora ela faça citações a momentos importantes do universo DC, essas citações são feitas com uma leveza que você não precisa conhecer esses eventos para entender o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, vai fazer alguma citação aqui de leve sobre Crise Final. Poxa, mas eu não li Crise Final, né? Sobre Crise Infinita também, não tem problema. Se você nunca leu DC, esse aqui é um ponto de partida sensacional. Aliás, a proposta dessa revista é justamente atrair novos leitores, novas leitoras, e é indicado para crianças, para adolescentes, por ter uma abordagem mais leve, revista fininha, tá? Que tem uma boa história aqui no final, inclusive a segunda história aqui é bem legal, vai ter a participação da Sociedade da Justiça aqui, porque é a história com Adão Negro. Olha só, Batman e Adão Negro, né? Não tem a presença aqui do Superman nessa segunda história, você tá vendo? Ó, desenhos bonitos, bacanas, e a gente vai ter o prosseguimento aqui do arco principal lá, escrito pelo Mark Waid, justamente com a presença de várias figuras
importantes aqui do universo DC. Você tá vendo que é o Flash, tem a Mulher Maravilha fazendo parte aqui, né? Olha só, tem o Fausto aqui também fazendo parte. Você vai ver aqui uma relação engraçadinha que acontece aqui entre a Supergirl e o Robin. Eles não se entendem muito bem. Não é que eles não se entendem, eles são amigos, mas tem uma rixinha entre eles e tal. E a história vai se desenrolando de uma forma divertida. Não dá nem pra falar muito sobre a história, senão eu vou te dar spoiler, mas é o Mark Waid. Então é o seguinte, é uma revista que propõe histórias mais leves, tá? Não, até o momento, você não vai ler nada que vai falar, cara, isso aqui explodiu a cabeça, tá? Mas é aquela revista, aquele gibizão pra você ler no ônibus, tá vendo? Ó, um gibizão pra você ler ali rapidinho, tranquilo, pra você relaxar, pra você dar de presente pro seu filho, pro seu neto, pra sua sobrinha, que vai começar a ler quadrinhos. Essa aqui talvez seja a melhor pedida se tratando de DC, tá bom? Então é isso, é o resgate de uma ideia de quadrinho mais antigo, sem cair na infantilidade daqueles quadrinhos da década de 50, né? Fazendo citações a pontos importantes do universo DC sem necessariamente você precisar conhecer as referências para acompanhar. Bom acabamento gráfico, bons desenhos, Mark Waid escrevendo é sempre sinônimo de algo que você deve prestar atenção. Fechou? Eu vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir essas revistas aqui e outras que você queira acompanhar mensais na loja Mundos Infinitos, que é a melhor loja em termos de entrega e atendimento para nerds que gostam de quadrinhos e patrocina esse programa aqui. Por isso, eu estou recomendando que você adquira essas revistas mensais e outras na loja Mundos Infinitos. Fechou? A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQs. Beijo enorme do seu coração. Tchau!